Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar, ministro do Evangelho na Igreja O Brasil para Cristo. Estamos de volta com mais um programa para abençoar a sua vida. Uma mensagem de Deus para o seu coração. Os lugares que a gente frequenta revela o que a gente está buscando. Se quer cuidar do corpo, vai para a academia. Se quer comer alguma coisa, vai ao restaurante. Se deseja ouvir o que os céus estão falando, é preciso ir para uma igreja. Que o mundo está caminhando para o fim, todos já estão percebendo, mas alguns sinais realmente saltam aos nossos olhos. Aqui no sul, as cidades de Mussum, Roca Salles, que já estavam em andamento numa reconstrução, agora nessa semana vem uma nova enchente histórica e acaba com tudo. E ouçam, meus amigos, breve teremos uma pane na internet, uma pane global, ou pelo menos aqui no Brasil. Se você acompanhar os fatos, o governo aprovou construir uma usina de dessalinização, uma tecnologia vinda de Israel, para tirar o sal da água do mar e poder abastecer a população em regiões mais secas. Até aí tudo bem e é necessário. Porém, essa obra está canalizada para ser na região de Fortaleza, no norte do nosso país, justamente onde passam os principais cabos de internet que nos ligam ao mundo. Quem anunciou essa informação foi o presidente institucional da Claro. Mesmo sabendo que essa obra tem tudo para romper esses cabos, eles estão prosseguindo. Com isso, fica a grande pergunta: por que o governo, sabendo disso, continua dando sequência nesse projeto que pode nos conduzir a uma pane geral da internet? Existe sim uma agenda global, cumprindo metas, tudo isso conduzido pela elite e avançam com passos acelerados. Segundo os técnicos de alto escalão, se romper esses cabos, seria necessário pelo menos 50 dias de trabalho para recompor. Pense comigo, 2 meses sem internet. Como comprar, vender, desenvolver qualquer transação comercial? E a segurança pública? E os hospitais? O governo atual já deixou vários sinais que não gosta muito que a população tenha conhecimento de tudo o que está acontecendo. E a internet tem sido esse canal aberto de informação, levando a verdade para a população. Queira Deus que seja apenas uma hipótese, mas precisamos ficar atentos, vivendo como Cristo nos orientou, vigiando, observando. E isso ajudará a não sermos pegos de surpresa. Antes de prosseguirmos, nosso carinho a todos os patrocinadores desse programa: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura; Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual; e CFC Salgado Filho. Como empresas de apoio, estão conosco Teva, moda masculina, Loja Erefinem e Estética Tânia Cortese. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Algumas pessoas vão à igreja em busca de bênção. Outras pessoas vão à igreja por mero costume. Outro grupo vai à igreja para rever os amigos. Algumas pessoas vão à igreja porque se sentem bem. Tudo isso é bom, aceitável. No entanto, quando lemos o Salmo de número 122, aqui encontramos motivos pelos quais o nosso coração deve ansiar e se alegrar em ir à casa do Senhor. Vou ler só o primeiro versículo de Salmo 122.
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vemos nessa palavra o quanto Deus renova a esperança em todo aquele que acredita, aquele que tem fé. A esperança do salmista era tão grande que o deixava na ponta dos pés. É extremamente saudável, importante para quem vai à casa do Senhor ter essa expectativa, pois elas nos deixam atentos a tudo e o nosso coração fica mais aberto aos ensinamentos da palavra do Senhor. Tudo fica mais empolgante, mais agradável. Aprendemos aqui nesse salmo a respeito da proteção. Quando o versículo diz, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Jerusalém é uma cidade cercada de muros altos, que oferecem proteção aos que nela habitam. Ao entrarem nessa cidade compacta, os viajantes, depois de atravessar os vales da sombra da morte, sim, sentiam-se seguros. Nos chama a atenção, inclusive, sobre a gratidão. Aqui está dizendo a palavra para renderem graças ao nome do Senhor. Não há nada errado em ir à casa do Senhor, buscar a bênção, mas não podemos nos esquecer de agradecer, de render graças ao nome do Senhor, de demonstrar a nossa gratidão não apenas com palavras, mas com ações de graça. Você tem sido uma pessoa grata? Uma pessoa que verdadeiramente louva a Deus por tudo que tem, por aquilo que tem conquistado ou por aquilo que está por vir? Na Bíblia Sagrada, nós temos a gratidão como um trunfo, uma chave que vira a vida da pessoa para uma fase muito melhor. Quando agradecemos a Deus, estamos já exercendo a nossa fé, porque tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, ela sempre conduz para a gratidão. Quando Jesus curou 10 leprosos à beira do caminho, ele pediu que eles se dirigissem ao sacerdote para se apresentar, eles passariam por uma vistoria, um exame, para ver se realmente estavam curados. E a Bíblia diz que quando eles obedeciam, indo eles, foram curados. E dos 10, voltou apenas um. Um dos leprosos voltou agradecido a Cristo por ter sido curado. Lembre disso, todos os dias da nossa vida, que sejamos gratos. Se hoje não está muito bom, mas creia, em nome de Jesus, o amanhã trará um momento muito melhor, muito mais abençoado. Quando lemos o versículo 6 desse salmo, somos motivados a interceder. A Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Assim como os judeus intercediam por Jerusalém, nós, brasileiros, devemos interceder por Brasília para que haja paz e prosperidade dentro dos muros do Brasil. A Bíblia é muito enfática nesse ponto. Devemos interceder pelos nossos governantes. Protestar quando precisa, reclamar quando for o caso, fiscalizar sempre, mas jamais deixar de interceder pelo nosso país, por amor aos nossos irmãos e amigos. Quando a Bíblia nos incentiva com essa palavra, dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é porque, com certeza, uma alegria verdadeira, singela, preenche o nosso coração quando saímos de casa para buscar a presença de Deus. Quando você for à igreja, esteja disposto a colocar a mão na massa, se envolver, desejar sempre mais
e mais de Deus. Porque quando estamos dentro de uma igreja, ouvimos a teoria, aquilo que deve ser praticado no dia a dia, em casa, no trabalho, na sociedade. O fato de ouvir a pregação gera a fé pura, genuína, que nos leva a transpor montanhas, a vencer obstáculos. Eu quero destacar o convite para você. Venha conhecer a Igreja ao Brasil para Cristo, igreja onde sou presidente, aqui em Erechim. Uma igreja bíblica, uma igreja completamente pautada na palavra de Deus. Mas aonde, pastor Edgar? Fica bem no centro da cidade. Está aqui na tela o endereço, Rua Torres Gonçalves, 696, na mesma quadra do Clube Caixeiral. Todas as quintas, 19h30 e aos domingos, 19 horas. Você, seus filhos, todos serão bem-vindos para juntos sermos abençoados. Sempre você ouvirá uma palavra da parte de Deus e receberá a oração da fé. Veja isso quando lemos no livro de Tiago 1 e o verso 22, a Bíblia dizendo: sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Então, meus irmãos, podemos viver intensamente a nossa fé, e isso só acontece quando estamos em comunhão numa comunidade, numa igreja, onde é pregada a palavra que você precisa ouvir. Com facilidade encontramos pessoas que vivem pulando de igreja em igreja, sempre procurando uma mensagem de automotivação ou uma profecia, de forma que não acontece uma transformação interior, aquilo que o Evangelho quer produzir na vida do ser humano. Uma verdade que muitos tentam esconder é que as igrejas também têm problemas. Aliás, onde tiver pessoas convivendo, haverá problemas. A Bíblia fala de uma igreja que não tinha nenhum problema. A igreja de Laodiceia era rica, abastada e parece que não precisava de coisa alguma. Leia você mesmo, no último livro da Bíblia, tá? Aqui em Apocalipse, capítulo 3 e o verso 17. Laodiceia. Por outro lado, a igreja de Jerusalém estava enfrentando diversos problemas. Eles tiveram que testemunhar a morte de um casal hipócrita e mentiroso, Ananias e Safira. Havia murmuração, havia problemas doutrinários sobre a questão da circuncisão. Jerusalém tinha seus problemas, enquanto Laodiceia parecia estar sem problema. A questão é que Jerusalém era uma igreja aprovada, enquanto Laodiceia era repugnante para o Senhor. É bem possível que a ausência de problemas em Laodiceia fosse uma consequência direta de sua falta de fervor e vitalidade. Sabemos através da Bíblia que uma igreja preguiçosa, que nada faz, pode bem ficar livre de dificuldades, mas uma igreja ativa, uma igreja que está orando, trabalhando, pode enfrentar diversos problemas. Uma igreja que consegue converter alcoólatras, viciados em drogas, divorciados. Uma igreja que busca a mulher samaritana, ou um Simão, ou Maria Madalena, pode sim esperar alguns problemas. Porque o inferno se levanta contra pessoas que pregam a verdade, contra igrejas que vivem o verdadeiro evangelho. Quando há um grupo de pessoas que estão tirando outras da escravidão do pecado, há um levante para tentar conter
esse avanço. Mas nunca devemos ter medo, amém? Porque maior é o que está conosco do que o que está agindo no mundo. Talvez hoje você está encontrando diversas dificuldades, problemas, justamente porque você está lendo mais a Bíblia, orando, perdoando mais, procurando ajudar o próximo, ou seja, a viver o Evangelho. Acontece volta e meia um levante para tentar fazer você parar. E parece que quando a gente olha, alguém que está vivendo como o diabo gosta, roubando, mentindo, enganando, fazendo um juízo errado das pessoas, julgando, aparentemente a pessoa está vivendo bem, está vivendo de festa em festa, só que não, isso não é verdade. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, sabemos que o Deus justo e poderoso, Ele pode permitir que o choro dure uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está passando um momento de dor, de tristeza, doença, algo que está afligindo o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua família, um novo amanhecer chegando para trazer perfeita alegria. A igreja que escolhe a alternativa de pregar e converter somente os que são moralmente bons e que se ajustam bem aos seus próprios círculos sociais e econômicos, enquanto evita alguns problemas, enfrenta o maior de todos, que é o fracasso em obedecer aos mandamentos do Senhor. Em seguir o próprio exemplo pessoal que Cristo nos deixou. Uma igreja que desenvolve pessoas pensantes, que estudam a palavra, que analisam cada questão bíblica, pode esperar que algumas diferenças apareçam em sua sincera busca da verdade. Uma igreja hospitaleira precisa estar preparada para acusações de negligência em sua mostra de hospitalidade. O verdadeiro zelo pelo Senhor, sim, poderá produzir problemas, mas ai daquela igreja que negligencia a obra do Senhor para evitar algumas questões. Pregar o Evangelho não é para gente fraca. Viver o Evangelho, muito menos. Por isso, sempre estou pregando que a igreja, que aqueles que se dizem cristãos, devem viver os ensinos de Cristo, abandonar práticas introduzidas por pessoas hereges. Não é a existência ou não de problemas, não são as situações diversas que teremos que enfrentar que determinará a força de uma igreja, mas sim como ela lida com as dificuldades que aparecem. Amor de uns pelos outros, cuidado mútuo, longanimidade, humildade, amor à verdade, determinação em fazer a vontade de Deus. Estas são as qualidades que fazem uma igreja forte. Elas não podem impedir que problemas se desenvolvam, mas podem capacitar uma igreja a levar seus problemas a soluções aprovadas por Deus. Você precisa de uma igreja? Você precisa frequentar uma igreja bíblica? Ore a Deus, procure, você encontrará. É muito importante que você esteja frequentando uma igreja todas as semanas para ouvir a voz de Deus dirigindo, conduzindo a sua vida. Uma igreja que realmente se preocupa em agradar a Deus valorizará a verdade e dará importância à divulgação da palavra do Senhor. Igrejas que procuram somente agradar as pessoas, satisfazendo todas as necessidades materiais, emocionais, tendem a minimizar a importância da pregação da verdade. O que acontece? Inventam suas próprias doutrinas ou adaptam a doutrina de Cristo para manterem-se atualizadas e conformadas às preferências da sociedade.
como a igreja deve olhar para a palavra de Deus? Afinal, qual o papel de uma igreja fiel no ensinamento do Evangelho? Meus irmãos, amigos, a palavra do Senhor é a base da comunhão com Deus. Qualquer igreja que negligencia o ensinamento das Escrituras, desenvolvendo somente outras atividades, entretenimento, ela desrespeita o Senhor que revelou a palavra. Porque é somente através da palavra de Deus que a semente começa a produzir um fruto agradável. Paulo descreve o Evangelho como o poder de Deus para salvar. Leia Romanos 1:16. Jesus incentivou seus ouvintes a conhecerem a verdade, pois a verdade nos liberta do pecado. Observe o que diz João 8:31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que entramos em comunhão com o Senhor, a palavra dele continua indispensável. As Escrituras fornecem tudo o que nós precisamos para estarmos completamente equipados para servirmos a Deus. Para manter a comunhão com Cristo, precisamos permanecer na doutrina dele. Veja o que diz 2 João, capítulo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, meus amigos, o papel principal da igreja é ensinar a palavra. Além de sustentar evangelistas para levar a palavra a outros lugares, a igreja deve ser ativa no ensinamento das pessoas ao seu redor, adultos e crianças. A igreja dos Tessalonicenses deu um excelente exemplo nesse trabalho de divulgação do evangelho. Alguns mais céticos até questionam: o que é a verdade? Muitos hoje ficam com a mesma dúvida que Pilatos expressou em sua pergunta: que é a verdade? Lá em João 18:38. A verdade que a palavra de Deus nos liberta. Esta palavra é eterna e absoluta, porque foi revelada pelo Espírito Santo. Muitos abordam a Bíblia como se fosse um livro impossível de ser compreendido, mas as afirmações e exigências de Deus mostram que é possível e necessário entender a verdade. Nos dias atuais, ouvimos de tudo. Tem aqueles que pregam uma palavra adocicada, adaptada, somente para atrair. Mas também tem aqueles que pregam o que Jesus quer nos ensinar. Enquanto a tendência humana é enfatizar as palavras suaves, o estilo da linguagem, a maneira de apresentar a palavra, é interessante e importante observar que tais coisas, nas Escrituras, são insignificantes ou até indesejáveis. Quando falo isso, meus amigos, me reporto a toda uma vida que tenho vivido pregando o Evangelho e observando a vida de outras pessoas. Quando eu ainda pequeno, ainda criança, ouvia muitos pastores, presbíteros, pregando a palavra de Deus, muitas vezes em cidades do interior, pessoas que não tinham muito estudo secular, mas sabiam ler e aprenderam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e faziam pregações envolventes, transformadoras, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora mesmo, ouvindo esta palavra, Deus está agindo com toda a força e poder para te transformar, para te levantar, para que você comece um novo tempo, agora do jeito certo.
Os discípulos de Cristo pregam Jesus crucificado e rejeitam a sabedoria humana. Os fiéis seguidores de Jesus ensinam que Jesus é eterno, como o Pai é eterno. Falam sobre a autoridade absoluta de Jesus e reconhecem como ele sendo o alicerce da igreja. Uma igreja que se preocupa em agradar a Deus pregará o que a Bíblia ensina sobre a salvação. Mostrará a necessidade da fé, do arrependimento e do batismo nas águas para a remissão dos pecados. Leia você mesmo, Marcos 16:15, Atos 2:38, Gálatas 3, a partir do verso 26. Ensinará também que é essencial obedecer a Jesus, fazendo tudo em nome dele. Ensinar que é necessário ouvir e praticar a palavra de Cristo. Eu não sei como você recebe as pregações desse programa, mas uma coisa é certa. Eu, pastor Edgar, só prego a verdade. Prego a palavra de Deus. Se algum assunto te incomodar, agradeça a Deus, porque Ele está gerando transformação. Paulo disse lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, e o verso 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista. Com esta palavra, abençoo tua vida, tua família toda, desejando que tenham uma fé renovada a cada dia, isso sempre pela palavra de Deus. Valeu? Eu agora quero orar com você. Feche os olhos. Poderoso, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por mais uma mensagem que pudemos pregar hoje. Eu oro abençoando todas as pessoas que nos acompanham, casados e solteiros, jovens e pessoas mais maduras também. Traz agora, pelo poder da Tua palavra, a cura da doença e principalmente a salvação da alma, para que esta pessoa, quando terminar a sua jornada aqui na terra, ela possa ouvir a mensagem do Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrem no lugar que vos preparei. Deus maravilhoso, eu oro agora por esta pessoa que está muito ansiosa, aflita, está completamente desequilibrada por tantos problemas e aflições que apareceram agora nos últimos dias. Entra com providência, Pai maravilhoso, trazendo vida abundante, perdão e alívio para a alma, enchendo o coração de paz. É o nosso desejo, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que estão sempre nos acompanhando. O programa Com Fé é Possível está no ar há mais de 5 anos, sempre trazendo uma mensagem de esperança e também uma mensagem de confronto para que possamos acordar, despertar em nossa fé. Estou esperando a sua visita, será uma alegria muito grande. Venha estar conosco. Com certeza Deus tem uma palavra poderosa para edificar a sua vida. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo, e que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim.
A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.